Fala pessoal, tudo bem por aí? Começando mais um episódio aqui da Imobverse, podcast nosso, que a gente tem feito com muito carinho, muita dedicação para todos vocês do mercado imobiliário. Não somente, tem muita gente também que acompanha a gente que não necessariamente seja do mercado imobiliário. Entretanto, estamos aqui para falar desse mercado, que é um mercado que a gente gosta muito, que a gente tem muito apreço. E, naturalmente, trazendo muita informação, muito conteúdo para todos vocês, né? Sempre bom lembrar e pedir que vocês continuem nos seguindo aí nas redes sociais, nas plataformas digitais, porque, obviamente, né, a gente quer também aquela moral que você nos acompanha, mas também, cada vez mais que a gente tem uma audiência aumentada, mais pessoas conseguem consumir os nossos conteúdos, chega esse conteúdo para mais pessoas e como é a nossa filosofia aqui na Imobverse, transformando vidas no mercado imobiliário. Então, o que a gente quer é isso, transformar vidas no mercado imobiliário com muita informação, conteúdo e pessoas de relevância e protagonismo nesse mercado, tá? E hoje eu tenho aqui o prazer de receber aqui o Everton Costa, que é um ícone do mercado, uma referência para o mercado imobiliário. Primeiramente, Everton, obrigado, deu certo aí o bate-papo nosso. Finalmente, eu que agradeço pelo convite. Tivemos algumas tentativas que não deram muito certo, mas finalmente está acontecendo. Estamos aqui para bater esse papo. Eu que te acompanho também nas redes sociais, vejo um pouco do trabalho que você vem fazendo na sua região, na empresa que você trabalha, nessa parte de educação. Eu sou entusiasta desse segmento, vamos chamar assim. Entendo a necessidade que o nosso ecossistema tem para esse tipo de conteúdo de qualidade. E você também segue numa linha que é a linha que eu faço, a linha do a linha do fala quem sabe, né? Quem faz, né? A gente sabe, nós sabemos. Sim. O quanto no nosso mercado existem pessoas que falam sobre todo tipo de assunto que nunca fez, né? Fala daquilo, faça assim, mas ele próprio nunca fez. Então, você, como eu também, nós temos a experiência de estarmos na operação, estarmos conduzindo operações comerciais, e quando a gente fala sobre um assunto, pelo menos falo por mim, e acredito que você também, quando nós estamos falando de determinado assunto, nós já vivemos aquilo, então nós estamos falando por experiências próprias e não daquilo que a gente ouviu que alguém fez, né? Eu acho que isso que é importante. No condomínio que eu moro tem um cara que ele tem um pet, ele tem lá macaco prego, ele tem uma cobra, ele tem avestruz. Nossa. E aí esses dias ele postou, ele falou assim, todo mundo acha bonito quando eu posto lá o macaquinho aqui no meu ombro, ele tem uma jaguatirica, ele tem uma sucuri de 7 metros. Não sei como não foi preso. Aí esses dias ele mostrou, é tudo regular, tudo certinho, mas ele mostrou umas cicatrizes. Ele falou assim, mas isso daqui, ele fez uma postagem, mordida, não sei do que, e nas épocas, ou seja, né? Guerreiro que fala de guerra e não tem cicatriz, palestrante de palco. E é legal que no caminho, aí eu brinco, os meninos estão aqui na produção, sabe que eu falo bastante isso, né? Eu falo que a gente ensina o que a gente sabe fazer. Sim, sim. Né? Falar daquilo que a gente não sabe, ou propriamente, teoricamente, talvez você até consegue falar, né? Mas vai chegar uma hora que isso não vai subsistir, porque vai chegar um momento que a primeira pergunta que vier, a pessoa vai falar... deixa eu perguntar para os universitários. Você está falando aí que se fizer isso der certo, alguma vez você já fez isso e tal? Olha, na prática, assim mesmo, não, mas eu conheço muita gente que já fez. Um dos projetos que eu tenho de apoio ao desenvolvimento do mercado imobiliário é o meu curso do Gestor Eficiente, que eu faço. No ano passado, eu fiz 2 turmas, cada turma com 50. Esse ano, eu fiz uma turma com 90 pessoas, agora em abril. E a abertura do meu curso, eu faço uma pergunta. Alguém aqui já estudou filosofia? A grande maioria fala que não. E eu apresento para eles 2 cases, 2 exemplos. Um é o Platão. O Platão, ele criou a filosofia no mundo, que é o estudo da vida, o estudo da sociedade, de como a gente enxerga a vida. E o Platão, ele tinha uma teoria, nós estamos falando de uma pessoa que viveu há 2.600 anos atrás. Né? Platão tinha uma teoria que o conhecimento, você adquire aquele conhecimento através do estudo, dos testes, do máximo que você averigua ou presencia, estuda, se dedica na teoria. Você vai se dedicar a estudar aquilo ali, você vai aprender aquilo.
E o Platão, ele tinha um aluno, que era o Aristóteles. Também ficou bem conhecido, um filósofo também, e que divergiu dessa teoria. Ele criou a teoria sobre o ensinamento que você aprende na prática, ou seja, você vai fazendo aquilo ali e você vai adquirindo aquele conhecimento. Então, tem as duas teorias, nenhuma delas está certa ou está errada. Ambas estão certas, depende do ponto de vista. Exato. Existem pessoas profissionais que são professores que nunca fizeram. Ou seja, professores de história. Ele nunca viveu lá, ele nunca foi lá no Egito, nunca foi na Grécia, nunca foi na Roma, mas ele estudou aquilo ali profundamente e ele pode ensinar sobre aquilo ali. Positivo. E outros que são pesquisadores, que vão até lá, que foram lá, que escavaram, que viram, que presenciaram aquilo. Então, ambos têm metodologias diferentes, baseadas na filosofia da teoria do Platão, na teoria do Aristóteles. Eu sou adepto da teoria do Aristóteles, porque eu estou mostrando aquilo que eu pratico, que eu fiz, que eu vivenciei, que eu desenvolvi. Então, essa é uma linha de pensamento. Mas, de novo, não desacredito a teoria do Platão. Claro. Existem pessoas profissionais excelentes no mercado que são estudiosos. Vou dar um exemplo prático do mundo da administração, Jim Collins. Esse cara ele escreveu best-sellers no mundo americano, feitos para durar. Ele estudou empresas centenárias e ele virou um dos ícones da administração no mundo. Mas o cara nunca administrou uma grande empresa, mas ele estudou profundamente grandes corporações como HP, como Texas Instruments e outras, e ele trouxe as teorias lá, e quem quiser entender melhor, leia o livro do cara. Feitas para durar. Então, ele é um estudioso, e nem por isso ele é menos importante ou menos relevante do que os caras que administraram aquelas empresas. Então, é uma linha que eu penso, e temos essa conexão de buscarmos esse desenvolvimento educacional das pessoas do nosso mercado, que estão ao nosso redor, mas também, de novo, voltando à origem dessa conversa, pessoas que fazem, que já fizeram e que vão continuar fazendo e que dividem um pouco do conhecimento com a turma. Né? E é legal que tem o oposto também, que funciona tanto quanto, né? Tem pessoas também que acreditam muito que somente a experiência é o suficiente para poder literalmente lidar com os fatos e com as coisas de forma que é o seguinte, bom, eu sei fazer, estou acostumado a fazer, mas não quer aprender mais, ou não quer desenvolver mais. Também tem esse lado porque a pessoa é aquela pessoa que julga que o conhecimento da experiência é o suficiente sem buscar teorias, métodos, práticas, né? Sobre isso, até quando eu entrei no mercado imobiliário, em 2012, eu não nasci profissionalmente no mercado imobiliário. Eu não tenho aquela carreira tradicional do mercado, que o cara começa como corretor, depois vira coordenador, depois vira gerente, depois vira diretor. Eu não venho dessa trilha. Sim. Eu comecei a minha carreira, falando até um pouquinho da minha história, eu nasci no Nordeste, em Natal, lá no Rio Grande do Norte, e comecei minha carreira profissional lá. Minha família, do lado materno, é aqui em São Paulo, transita ali entre Osasco, Carapicuíba, Jaú, Avaré. Tem a família da minha mãe, está toda espalhada aqui no interior de São Paulo, e a do meu pai lá no Nordeste. O meu pai veio para cá na década de 60, conheceu minha mãe aqui, casou, levou ela para lá. E eu nasci lá. Mas sempre transitava aqui também por São Paulo. Então, comecei minha carreira profissional com vendas. Entrei numa empresa que hoje chama Ambev, na época não era Ambev, era a Companhia Cervejaria Brahma. E comecei nesse segmento e fiz carreira. Foram 14 anos nessa empresa. Vi as fusões, vi elas se transformar em Ambev, vi elas se transformar em Imbev, depois vi elas se transformar em AB, Imbev, vi todo esse crescimento, vi tudo durante 14 anos que eu fiquei na empresa e fiz carreira. Saindo da empresa, fui convidado a trabalhar na Gafisa, que era uma empresa que foi vendida pelos fundadores para o grupo GP. Sim. Era o Garantia Partners, que foi criado pelo pessoal que também criou a Ambev. Então, tinha uma cultura muito parecida e eles me convidaram. E em 2012 eu vim aqui para São Paulo e comecei a minha jornada. Depois vim para São Paulo, para a Gafisa, voltei lá para o Nordeste e Norte, onde eu trabalhei nos meus primeiros 2 anos na Gafisa. Depois vim para cá e fiquei de 2014. A operação imobiliária sua no mercado começou no Norte e Nordeste. Aí eu fui morar em Belém do Pará. Morei em Belém do Pará
E nessa época eu não era da área comercial. Eu não era apenas da área comercial. Eu comecei pelo caminho contrário. Comecei na incorporação. Na incorporação. Eu não entendia nada com nada, não fazia ideia. Eu só sabia que era um prédio porque eu olhava assim. Sabia que era um prédio porque era aquilo ali. Não entendia nada. Se me perguntasse, olha lá, o custo de construção, eu ia falar, putz, não faço a menor ideia. Deixa eu ir num depósito de construção, perguntar o preço do cimento, não fazia ideia, de nada. Né? Caiu mesmo. Mas eles estavam na época buscando um profissional com experiência de gestão. E não necessariamente com a experiência de mercado imobiliário. A experiência de mercado imobiliário você aprende. Sei que é difícil, não é algo simples, mas a necessidade era de ter gestão no campo. Porque a gestão da empresa à época ficava toda aqui em São Paulo e as operações de lá ficavam um negócio meio solto. E aí eu comecei pelo caminho contrário de muitos profissionais do mercado hoje, da parte comercial e vendas. Né? E aí fui aprender relacionamento com condomínio, atendimento a cliente, repasse, registro. Só coisinha fácil. Financiamento e vendas também. Eu também estava vendo, mas o caminho era de trás para frente. A venda acontecia, o resto era que não acontecia. Então eu fui começando de trás para frente para depois vir para vendas. E eu cuidava das praças de Porto Velho, Manaus, Belém, Ananindeua, São Luís, Fortaleza, Maceió e Aracaju. Essas praças que eu cuidava. A Gafisa na época era Gafisa e Tenda, né, junto. E tinha essas operações. E aí, depois, 1 ano e quase 2 anos, eu vim para cá e comecei como head da Gafisa Vendas. Era a house da Gafisa aqui em São Paulo. Aí já um cenário completamente diferente. Na época, a Gafisa era uma empresa grande, hoje nem tanto, né? Vem sofrendo bastante nos últimos anos. Mas a época, lá em 2014, 10 anos atrás, era um colosso aqui em São Paulo, uma empresa grande. E eu tive essa oportunidade de aprender na porrada, porque era uma loucura. Venda, lançamento, vai... E assim, também até para a turma que já estava aqui, não foi uma coisa muito tranquila. Por exemplo, como assim? É um cara lá de não sei de onde para vir aqui liderar. Poxa, será que aqui em São Paulo não tem? Qual é a experiência dele? Será que aqui em São Paulo não tem ninguém preparado para isso? O que ele já lançou aqui? Conhece o mercado? Mas o conceito era o mesmo. Era a necessidade de ter gestão com uma visão um pouco diferente para tentar fazer algo diferente. Né? Porque quando as soluções são sempre as mesmas... As resoluções também. O resultado daquelas ações são sempre as mesmas. Os resultados vão ser sempre os mesmos. Né? Então, a empresa, na época, queria trazer uma dinâmica diferente. Me convidou, eu aceitei, vi. E são 10 anos dessa jornada, desde que eu estou aqui em São Paulo. E fiquei na Gafisa até finalzinho de 2018. Depois saí. Tive uma experiência rápida na MRV, onde fiquei aqui em São Paulo, trabalhando aqui com a parte comercial, de lançamento, de tudo, da MRV. E tive uma passagem pequena ali num empreendedorismo. Recebi um convite de uma outra incorporadora aqui em São Paulo, pequena, para fazer alguns lançamentos, um projeto mais de empreender mesmo ali junto. E fui. Logo em seguida já veio o convite da Plano. E aí Tá lá até hoje. Eu tô no meu 4º ano. Na Plano e Plano. A empresa tinha recém aberto capital, estava com uma necessidade também de acelerar a área comercial, de estruturar melhor. De crescer de forma estruturada, de acelerar a parte de vendas também, que a gente tinha muita necessidade à época. E eu achei muito interessante o projeto, um projeto a longo prazo. Aceitei, caí de cabeça e... Foi para cima. E hoje a Plano e Plano tem uma das tatuagens que eu tenho aqui. Eu digo que eu tenho 3 tatuagens profissionais na minha vida. Uma é a Ambev, a outra é a Gafisa e a outra Plano. As outras passagens que eu tive foram passagens curtas, experiências rápidas, mas assim, tatuado mesmo no corpo eu tenho 3. Tá, é a Ambev e é a Gafisa. A Gafisa e a Plano. Que é uma empresa que eu tenho um carinho imenso, assim, me abriu as portas do mercado imobiliário. E a Plano e Plano, já na minha 4ª jornada, com uma visão também sempre de longo prazo. A empresa vem se desenvolvendo de uma forma muito acelerada em todos os âmbitos de lançamento, de venda, de estrutura de gente e tudo mais. E adquiri bastante cabelo branco nessa jornada, mas
mas imobiliário de muita traz esses felicidade, reflexos, com né? certeza, com certeza. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você contou aí um pouco dessa sua jornada lá, quando você estava 2012, 13 ali, lá massivamente ali na região do Nordeste, ali Norte e Nordeste, né? Nas duas regiões, você disse que estava mais na incorporação. Olhava Né? tudo, né? Olhava tudo, mas com um viés muito mais forte de fazer... Né? A venda estava acontecendo, mas olhando para lá. E você trouxe toda essa escola Ambev, que é uma escola, não tem nem o que dizer, nem o que falar, é referência para qualquer segmento. Qualquer ambiente de sala de aula, qualquer case de sucesso, tudo que a gente fala pode ser escolas convencionais ou não convencionais, escolas de negócios hoje, sempre você vai ter um case da Ambev, sempre você vai ter um case dessa metodologia, dessa escola que de fato Sim. é, né? E aí quando você vem para vendas aqui em São Paulo, propriamente dito, e vem para fazer vendas com gestão. E aí eu acho que esse é o bacana da história, porque assim, a gente sabe que venda, fazendo uma analogia como o futebol, digamos que a venda, eu costumo dizer o seguinte, a gente vai jogar bola dia de sábado, e aí você chega lá para jogar bola, começa a chegar um monte de gente, e sempre tem alguém que organiza o futebol. E aí, Everton? Distribui os coletes. Pô, o Danilo faltou, o Zé, o Antônio não veio. Ué, você pode jogar no meio hoje? Pô, meio, sou atacante, cara. Pô, aí você já veio, acordou de manhã naquele sábado querendo fazer 2 gols, e fala, pô, o cara vai me jogar no meio e tal. Mas enfim, aí começa o jogo na sabadeira, todo mundo sabe mais ou menos a sua posição. O juiz, quando tem, né, um juiz de fato, mas quando alguém vai lá e começa o jogo, vira uma bagunça generalizada. Não existe 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3. Jogo de criança. Fica todo mundo... Onde a bola tá, vai todo mundo atrás. E aí começa a ter a zona da confusão, que é o seguinte, né? Aí quando o time começa a tomar gol, a zaga começa a falar, o meio não volta, o ataque não faz, e o ataque fala, pô, tá complicado ir atrás, e fica aquela zona de confusão. E aí termina o jogo, não tem estatística, não tem nada, né? Você chega lá, perdeu. Normalmente o jogo é 7-6, 5-4, é uma emoção do começo ao fim, né? Mas por quê? Estamos ali. Quando você vai para o futebol profissional, né? Um zagueiro é expulso, o cara tira um atacante para recompor a zaga. Então você já tem ali o futebol profissional, mas de forma organizada, né? O mercado imobiliário eu vejo que às vezes é como um futebol. Muitas vezes você tem aquela zona da confusão, todo mundo vai, vamos fazer um lançamento e tudo mais, lança. Se vendeu, se não vendeu, se performou, não performou, e aquela história, vamos fazer a campanha, vai o que deu. E às vezes nem todo mundo tem uma certa organização, gestão propriamente dita, visão do processo, visão de como as coisas de fato precisam acontecer, uma análise crítica, por que não está performando, né? Porque eu digo que na analogia do futebol, quando você tem ali o jogo amador, ninguém sabe dizer efetivamente por que não está ganhando o jogo. Só sabe dizer que um começa a reclamar do outro, mas no final da história ninguém sabe de nada. No intervalo do jogo sempre tem um falando, mas ninguém nem está prestando atenção, porque ninguém sabe. O que você trouxe dessa escola e principalmente pelo viés que você veio para trazer eficiência? Porque você hoje está aí com dezenas e dezenas de plantões, buscando uma eficiência absurda do volume de negócio que vocês têm. Como vender muito, como atingir resultado com muita gestão? Essa resposta ela é complexa, longa, mas eu vou tentar fatiá-la. O início de tudo é na comparação dos mercados do varejo, um mercado que faz da maneira que faz há centenas de anos, né? Você tem uma fábrica que você constrói ela em um grande centro e você começa a distribuir esse produto para vários lugares. E você não tem o olhar do dono, que normalmente fica no lugar onde está a fábrica, aqui em São Paulo, ou em Goiás, ou em Brasília, ou no Rio de Janeiro, e dessa fábrica distribui. Então, ele se começou a criar processos de gestão, assim, olha, como que a gente controla, como que a gente vende, e aquilo começa a se espalhar pelas praças onde você vai distribuindo o seu produto. Certo. No nosso mercado imobiliário, cada produto é uma fábrica. Então, cada produto que você vai lançar a mercado, você constrói uma linha de produção ali
E aquilo faz com que, desde o início, a nossa jornada seja artesanal. A jornada é artesanal. Com a fábrica aqui, vai vendendo para cá. Depois você vai com a fábrica aqui, vai vendendo para cá. Então, cada um vai seguindo seus caminhos de uma maneira artesanal. Isso se multiplica para as outras etapas. Né? Para as outras etapas. Eu lembro em 2014, quando eu cheguei a São Paulo, o presidente da Gafisa, na época, era o Sandro Gamba, que hoje é um dos presidentes do Santander aqui, do setor imobiliário. E ele me fez uma pergunta de bate-pronto, assim. Ele falou assim, Everton, o que é mais importante? É o corretor que traz a venda do produto ou é o produto que traz o corretor? Eu não sabia responder. Eu falei pro Sandro, eu não Caramba, sei. Hein? Não sei te responder isso, mas eu vou pesquisar. E me dá uma semana que eu vou te responder. E aí, eu comecei a pegar dados de 3 lançamentos em 3 regiões diferentes. E aí, eu pegava uma linha que eu media semanalmente as visitas daquele produto, daquele stand. Então, você tinha lá a visita, Numa outra linha, eu peguei lá um período de 12 meses, período que o stand estava aberto. Então, eu pegava lá uma linha, visita semana a semana, número de corretores na roleta semana a semana e o número de vendas semana a semana. E eu cruzei uma correlação entre isso, para enxergar se na hora que o número de corretores na roleta aumentava, se a venda acompanhava. Sim. E o contrário também. A partir do momento que a venda começava a aumentar, se o número de corretores na roleta começava a aumentar. E a gente faz no mundo da estatística o que a gente chama de correlação. Sim. Qual é o percentual de correlação de uma coisa para outra? E eu estudei 3 casos diferentes e voltei uma semana depois e falei, Sandro, eu tenho a resposta para você. Ele falou, qual é? Eu estou até curioso. Ele falou, olha, o que eu quero te dizer é o seguinte, aumentar o corretor na roleta aumenta a venda? Sim, existe uma correlação de 65%. Então, eu posso te dizer que trabalhar para aumentar a quantidade de corretores naquele produto, ele vai melhorar a venda. Talvez não seja na quantidade que você deseja, mas que naturalmente vai aumentar a venda, sim. Isso eu posso trazer para a realidade do que eu vivia do varejo. Se você tem um produto que não é um produto de grande apelo, e você tem um produto que você entra no corredor do supermercado, ele tem 3 frentes ali na prateleira, ele vai ter uma visão, ele vai ter um apelo. Se esse mesmo produto tem 20 frentes na prateleira, ele vai ter outra visão e outro apelo. É a mesma coisa. Sim. Se esse nosso produto está na mente de 30 corretores, ele vai ter um resultado. Se ele está na mente e no foco de 100, você vai ter uma outra abordagem, uma outra quantidade de força pessoas. de vendas maior. Então, existe uma correlação direta de 65%, é muito correlacionado que o corretor ele traz mais resultado. Legal. Mas o contrário, ou seja, quando o produto começa a vender bem, ele traz mais corretor, tem 80% de correlação. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, nós, da incorporação, nós, da construtora, nós temos que transformar aquele produto em algo vendável, de alta rotatividade, para que naturalmente se vire um círculo virtuoso e ele atraia corretores e isso se multiplique. Desculpa. Imagina. Então, respondendo para você, o que é mais importante? Fazer o produto vender para atrair o corretor ou atrair o corretor para fazer o produto vender? É o produto. É o produto. O produto ele sempre vai estar à frente. Se sobressai, né? Nós, do comercial, usando o chapéu do comercial, Sim. precisamos averiguar todos os pilares desse projeto. Se o preço está adequado à região, se a renda, o que tem de cliente naquela região, se a renda daquele público é compatível com aquele produto que a gente está colocando, se o enxoval de apresentação do produto, se o stand, se as imagens, se o decorado, se a região, se o terreno, se tudo isso está adequado, e se você vai propagandear isso, ou seja, se o seu marketing ele vai comunicar isso. Como é que essa mensagem de que o produto é bom, o produto é adequado, tá para a renda certa, tem o programa, os 2 dormitórios, 3 dormitórios, 1 dormitório, se é estúdio, se é alto padrão, se tudo aquilo está de acordo com o que a região necessita, como é que você vai divulgar isso? Como é que você vai fisgar aquele cliente com essa mensagem? Então, a incorporadora tem a responsabilidade de transformar aquele produto em algo de desejo, não só para o cliente,
mas para o corretor também. Corretor. Porque ela vai precisar do corretor. Ela vai precisar do corretor para oferecer, para falar. A abordagem sempre vai ser o corretor. O que é muito comum, e aí eu já estou te respondendo, estou dando essas voltas, como eu te falei, que é uma resposta muito complexa. Estou dando essas voltas para responder, né, sobre gestão, sobre tudo isso. O comercial, a área de vendas, ele precisa ter todas as informações possíveis do produto. Todas as alavancas que fazem o produto decolar, para que ela atraia mais corretores para que esse produto, para que esses resultados se multipliquem. Eu sempre falo isso em todas as empresas que eu trabalhei. Você junta caras super experientes para comprar o terreno. Pessoas, né, super experientes. Normalmente são as pessoas mais experientes das incorporadoras, é a turma que compra terreno. Os novos negócios. Normalmente. E aí você vem outra gama de arquitetos, de engenheiros para desenvolver o produto, vem um comercial para dizer o produto está excelente, depois vem o marketing, depois vem a engenharia, vai construir o stand, tem um dono da incorporadora, bota o dinheiro. Então tem um monte de gente super experiente, super, né, preparada, aí bota o produto na rua. Aí o produto não vende bem, a culpa é do autônomo. É de um cara que não tem salário, um cara que pinga lá no seu stand, que você não paga nada para ele, às vezes você não dá nem estrutura para ele. Aí o produto não vendeu, você vai falar assim, não, mas a culpa é desse cara aqui. É que menos tem culpa do processo. Desemboca tudo nele. A culpa é do incorporador, a culpa é da diretoria, a culpa é de quem comprou o terreno, quem desenvolveu. Se é que a gente possa chamar de culpa. Sim, a responsabilidade. A responsabilidade é do incorporador. É do incorporador. Eu cheguei a viver aqui, quando eu vim para São Paulo, de que a incorporadora sentava a porrada na imobiliária. Eu não vou nem falar das houses, que as houses não tinham o que tem hoje. Sim. Então, há 10 anos atrás, há 12, 2012 para cá, 2024, 12 anos atrás, as imobiliárias eram 70% da venda, as houses ficavam com 30%. Era mais ou menos nessa proporção. Então, você chegava lá nas grandes imobiliárias e, pô, vocês não estão dando foco, pô, o seu trabalho não está bom, não sei o quê. E a imobiliária multimarca, assim, rodava em 10, em 20 e dava aquelas justificativas aqui meio sem base nenhuma e vamos lá, baixa o preço que vende melhor, aumenta o prêmio que vende melhor. E ficava nesse negócio. Então, de novo, a gestão, ela começa com a informação. Você precisa saber onde você está pisando. Você precisa identificar as alavancas do seu produto. O que você precisa fazer para esse produto vender mais. Eventualmente, também colocar mais corretores é uma das alavancas. Se você está com o produto certo, é uma das, no preço certo, com o marketing certo, na localização correta, está tudo desenhado, mas tem 3 caras para vender, ferrou. Ele vai estar na prateleira no foco de 3 pessoas. Então, pode ser que esse caminho realmente, em casos específicos, você tem que, eu tenho que trazer mais corretor, vamos atrás de imobiliária, vamos contratar, vamos montar uma estrutura, vamos fazer parceria. Bom, aí cada caso é um caso, mas não pode se colocar em maneira alguma, isso faz parte da minha rotina, não culpar o corretor. O corretor, imobiliária, ele é o fim. Ele vai executar ele é o... Eu já trabalhei, tive uma experiência com produtos de panificação. Ele é o forneiro. Ele é o forneiro. Você vai comprar farinha, você vai mexer a massa, você vai bater na batedeira, você vai desenrolar a massa, você vai botar o fermento, você vai botar tudo e você vai entregar para ele assar. Se você fizer um pão ruim, vai sair do forno um pão ruim, às vezes queimado. Se você fizer com ingredientes, com receita, com tudo certinho, no final ele vai lá botar no forno e vai tirar um pão excelente. É essa analogia que eu faço. E uma das coisas também que é de extrema importância da questão da gestão é você criar escala. Você não consegue escalar uma grande empresa, seja imobiliária, seja uma incorporadora, se você não tiver gestão. Você não escala. Por que esse nosso negócio é tão fragmentado Brasil afora? Por que nós não temos nenhuma incorporadora que tenha 30%, 40% de mercado no Brasil? Não tem. Por quê? Porque é difícil você escalar isso com qualidade, com gestão. Quanto menos gestão, mais difícil é. Sim. Mais arriscado é. Então, a gestão permite que você defina um modelo, e nós temos isso, nós temos um modelo que é escalável.
aplicamos um modelo, que é o modelo que nós atuamos hoje. Sim. Aplicamos com uma regional, a empresa vendendo quase 1 bi lá em 2020. Vou falar 2021, a empresa vendeu 1 bi, 1 bi 500, 1 bi e meio. Nós assinamos de contrato em 2021. 2023 nós assinamos 3 bi e meio. Então, esse modelo que começou como 1, hoje são 3. Eu tenho 3 unidades de negócio que são exatamente iguais. Começou com 1, depois ampliou para 2, depois ampliou para 3, depois para 4, depois para 5 e assim vai. Porque você cria seu modelo de operação, um modelo de controle, de gestão, de políticas e tudo mais, e você vai ampliando aquilo ali. É assim que você cresce, com menos risco. Essa E é interessante que quando você foi responder eu falei tanta coisa, fatídica, né? Falei né? tanta coisa Não, aqui. eu acho que você falou muito, muito coerentemente, porque assim, sobretudo, eu acho que o pessoal que está nos acompanhando, a grande desafio, quando você fala que o mercado ele é todo esse fragmentado, porque não tem como dominar por conta dessa falta de gestão que muitas vezes acontece, essa questão peculiar, a gente vê que todo mundo quer crescer, todo mundo quer escalar, né? Mas a gente vê que as operações flutuam muito. Sim. Né? Então, é aquela história, agora a gente está indo assim. No meio do caminho, agora não é mais assim, é assim. Aí quando a pessoa está acostumando, parece normativo do banco, né? Normativo do banco, quando você fala, agora 70%. Aí, na hora que você estrutura a sua equipe, agora mudou para 80%. Sabe? Então, assim, é que nem taxa de juros, é período de inflação. Como é que você vivia na época da inflação? Você não tinha. Quando eu conto alguma coisa, gente que... Né, eu sou da década de 80 também, não sou tão novo assim, mas eu via meu pai comprar carro de manhã para vender à tarde. Né? Porque o período da inflação, essa flutuação toda, né? Supermercado, sobretudo, era para isso. Fazíamos a compra do mês. Porque você comprava arroz hoje, amanhã era outro preço. Você comprava com 30 dias, era completamente diferente. Eu cheguei a ver contra-cheques da minha mãe. Minha mãe é professora, né? Meu pai era professor. Professora aposentada já. Eu vi contra-cheques da minha mãe, assim, 1 milhão e tanto de salário. Minha mãe chegou com contra-cheque, eu já sou milionária. Isso na década de 80, né? Isso. Era realmente uma loucura, uma loucura. Agora, o Brasil, nenhum melhor especialista, analista, gringo, tem condições de fazer qualquer previsão do que vai ser o Brasil daqui a 5 anos. Não tem como. Não tem como. A gente erra de um ano para o outro. Se a gente pegar o Brasil de 3 anos atrás, 3 anos atrás, 3 anos, talvez 4, o Brasil tinha 2% de taxa Selic, chegou a 15% e agora está em 10,5%. Então, como é que você pega um financiamento? Como é que você se programa? Nossa, juros é 2%. Não, agora daqui a 2 anos é 15%. Não, mas aí depois mudou é 10%. Então, como é que você se programa financeiramente? E principalmente no nosso mercado, que é um ciclo longo. Então, o terreno que a gente está comprando hoje, a gente vai lançar daqui a 2 anos, construir daqui a 3 e entregar daqui a 6. E fazer garantia daqui a 7. Então, muitas empresas, e isso é um fato, quando eu cheguei em São Paulo, em 2014, para trabalhar aqui, até interessante, essa semana passada nós tivemos o Top Imobiliário. Sim. Aqui em São Paulo. E eu fui o primeiro Top Imobiliário em 2015, fruto do resultado de 2014. Eu subi lá, a Gafisa ficou entre os 5, não me lembro qual foi a colocação. Acho que a Gafisa Vendas ficou em 7º lugar. Eu lembro que eu subi no palco lá para receber no ano de 2015. Mas se pegar a top 10 de 2015, referente aos resultados de 2014, é completamente diferente da top 10 de 2024. É fruto de 2023. É completamente diferente. Muda muito. Com pouquíssimas ali, talvez a Cirela ali estava lá 10 anos atrás, está hoje. Mas as outras, as demais, totalmente diferente. Muitas empresas que eram enormes lá em 2014 hoje são muito pequenas. Ou as que ainda estão aí, né? E aí é engraçado porque quando a gente fala então de gestão, e você falou que foi lá pesquisar. Sim. Eu acho que é aí que tem uma grande questão na gestão. Porque o que é de fato fazer gestão, né? É justamente você foi literalmente construir um argumento, uma resposta embasado. Sim. Né? E justamente deve ser um dos seus pilares
para poder fazer tudo isso, porque como fazer gestão escalável, né? Fazer com que o crescimento exponencial, para quem você falou, poxa, estava lá em 2015 recebendo lá em 7º lugar o Top Imobiliário, poxa, estamos aqui hoje, estamos escalando, 2021 bi, 2023,5, peraí, isso não aconteceu do nada. Não é somente a área de incorporação que te colocou mais produto, porque quando a gente falava do corretor na ponta, você falou da responsabilidade compartilhada. Eu venho falando isso em alguns momentos, quando eu posso, porque o grande viés que eu vejo que falta a interpretação da performance é entender de quem é a performance. Sim, quando você atribui a performance lá ao cara da ponta, depende os momentos. Se vendeu muito bem, porque o produto é bom, porque a gente colocou um produto numa excelente localização, 50 metros do metrô XPTO, não sei o quê. Se não vendeu, o pessoal lá deu o melhor produto, os caras não sabem vender, não sabem, é complicado, né? Mas assim, tem uma frase que eu gosto, chefe, que diz que é o seguinte, eu sempre falo isso para as pessoas, quem não entende o movimento não analisa o resultado. O resultado isolado por si só, ele é enganoso e ele pode te mascarar um monte de coisa. Fala, puxa, eu cheguei no horário, tá, não chegou, mas espera aí, chegou no horário, o que significa chegar no horário? Que hora foi combinado? Qual foi a movimentação? Como é que você veio? Né? O que você fez para chegar no horário? Tem toda uma movimentação que justifica lá no final do mês o resultado. Sempre falo para as pessoas, eu não faço prévia do mês baseado no número que tem de venda naquele momento, mas olhando o seguinte, qual que é a movimentação que vem acontecendo? Você mesmo disse aí, plantão, aquela coisa, movimentação. Por que eu estou te falando isso? Você sair de 1 bi para 3,5, obviamente você teve uma massa muito maior de produto, mas isso obviamente é uma parte do processo de escalonamento. É o reflexo. E aí você citou House. Né? Você citou a House, né, lá em 2012, 14, 70, 30 e hoje o processo se inverte. E você olhou, você disse a seguinte frase, eu não culpo o corretor. Como criar um processo, ou como chegar a um volume de resultado, de vendas, na sua opinião, que as pessoas estão acompanhando e querem atingir esse resultado, além da gestão, de entender os números, o que você atribui também como fatos importantes para poder atingir resultado e volume de vendas? Tem uma coisa, Magno, que é importante. A gestão, ela te dá um norte. Ela te dá o caminho para você direcionar as pessoas, o time. Porém, ela sozinha, você não vai nem conseguir implantar a gestão na sua empresa. Sim. Se você não tiver o princípio básico da liderança. Se você não tiver uma estrutura onde a liderança ela seja confiável, ela seja honesta, verdadeira, justa, que ela seja admirada, que ela seja respeitada. Se você não tiver uma liderança, o pilar da liderança, muito bem enraizada, esquece. Esquece qualquer método. Esquece gestão, esquece tudo isso. A única gestão que existe sem liderança é o financeiro de bolsa, que você fica sozinho lá e reclamando consigo mesmo. Tirando isso, sem uma liderança, sem a gestão de pessoas, e gestão no sentido da palavra completa, que é muito incomum você ter lideranças que analisem a performance e a vida das pessoas de uma forma completa. O mais comum são aqueles que são muito brothers, outros que são muito duros. Então, tem que ter uma gestão completa. Eu vou dizer a palavra que não existe, que é perfeita, mas tem que buscar essa perfeição. Sim. Na liderança da sua operação para que você consiga implantar um sistema de gestão. Uma coisa está totalmente ligada à outra. Eu diria, na minha visão, o peso é 80-20. 80% liderança, 20% gestão. Não é 100% liderança, 80%. Você precisa ter realmente a gestão para você dar o direcionamento, para que você consiga falar assim, ó, pessoal, vamos por aqui, que é o melhor caminho. E eu não estou falando isso do vento, não. Olha, por esse motivo, ó, quando acontece isso, vem e dá isso aqui. Quando acontece isso, dá isso aqui. Então, estão vendo aqui? Vocês entendam? Vem comigo, vamos que vai dar certo. E aí você mostra o caminho com base, a coisa acontece, eles enxergam, passam a acreditar, passam a respeitar, e isso vira um círculo virtuoso. E todos passam a usar, porque eles enxergam que tem valor aquilo ali. Aquilo tem valor.
E eles passam a utilizar e daqui a pouquinho você tem uma cultura implantada dentro da sua organização, uma cultura que tem como princípios básicos a liderança e a gestão. E aí você consegue saber para que caminho que você vai. Eu uso sempre uma frase eu uso uma parábola, né? Parábola, não vou falar de religião aqui, mas vou falar de uma parábola. Muitas empresas são similares a você chegar numa rodoviária e falar pro cara do guichê assim, me dá uma passagem. Aí o cara te pergunta, para onde? Eu falo, não sei lá, qualquer lugar. Eu não sei onde eu estou. Também não sei para onde eu vou. Também não sei nem como. Então as coisas vão acontecendo por osmose. E é muito arriscado você trabalhar apenas pelo que é conhecido, que chamam de feeling, né? É muito difícil você trabalhar sem dados, sem análise, sem saber o caminho, sem você saber para que lado vai. Se eu fizer isso aqui, vai dar o quê? Vai dar ruim. E se eu fizer isso aqui? Não, aqui vai dar bom. Mas você garante que vai dar bom? Não, garantia não dá para garantir, mas você tem uma probabilidade muito maior de dar certo fazendo isso aqui do que não fazendo isso. Trazendo um exemplo prático. Você vai lançar um produto numa região X. São José dos Campos, lá, a sua cidade, lá, na sua região lá. Você vai lançar um produto. Eu saio de São Paulo, vou lançar um produto lá em São José dos Campos. Aí eu pego um produto que eu tenho aqui em São Paulo, produto que eu aplico aqui, que é testado aqui, não faço estudo de mercado lá, não sei qual é o preço de lá, não sei qual é o perfil do cliente, não sei quanto ganha um corretor, não sei se existe possibilidade de você construir house, se vender por imobiliária, se vender por parceria. Não entendo nada, simplesmente eu pego o que eu faço aqui e vou para lá. Aí eu vou lá, compro um terreno, eu não tenho plena convicção que aquele é o melhor terreno. Por quê? Porque quem comprou ganhou comissão, quem vendeu também. Eu fico ali meio na confiança de pessoas que estão diretamente interessadas naquilo, compro o terreno, pego o produto aqui, o projeto que eu tenho aqui, aprovo na prefeitura de lá, não conheço os processos da prefeitura daquela região, acho que vou aprovar em 1 ano, aprovo em 3, e vou lançar o produto e faço o stand, e jogo a responsabilidade no imobiliário local. Tudo errado. Tudo errado. E a culpa é da imobiliária. Se eu fizer isso, a chance de dar certo é pequena. Muito. É pequena. Então, eu estou dando um exemplo do que é gestão, do que é você estudar de verdade, ser profissional. E esse processo ele precisa acontecer em todos os projetos. Em todos os projetos. Porque, como você disse, é uma fábrica, cara. Eu uso sempre a analogia do incorporador bom e do incorporador ruim. O incorporador bom, ele acerta 8 a cada 10 produtos que ele lança. Esse é o incorporador excelente. O médio, 5 de 10. O péssimo é o que erra 8 de 10. Esse é o incorporador péssimo. Eu já conheci os três tipos. E eu posso te garantir que o incorporador que acerta 8 de 10 é aquele que tem o melhor nível de estudo possível e de processos naquilo que faz. É aquele que tem pleno conhecimento. Tem pessoas, né? Tem estruturas dentro da sua corporação que entende todos os detalhes, estuda e faz pesquisa e vai a campo e entende a coisa, que tem medo, que tem cautela. Esse é o que acerta mais. O que acha que sabe tudo e que Ctrl+C, Ctrl+V é o que erra pra caramba. É o que é o contrário, a outra base. É o que não consegue crescer, porque erra mais do que acerta. Até porque quando você pega aí o mercado, eu acho que também tem muito a ver, principalmente o pequeno e o cara que está querendo tornar médio, principalmente, é uma construtora querendo ser incorporadora. E aí, quando se misturam, você não consegue pensar enquanto incorporadora com a mente de construtora. Porque a construtora, muitas vezes, ela, por exemplo, vamos pensar, você falou pesquisa de mercado. Olha só, vou pegar um exemplo simples, né? Que nem você falou, sai daqui, vou fazer um empreendimento em uma cidade que não é a cidade que eu estou acostumado a fazer, nunca fiz nada. A consultora vai falar, não, um amigo meu vendeu um terreno, cara, gente boa, conheço de lá, ele falou que lá, se fizer um produto, 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro de 50 metros, 45 metros por ser interior, diz que vende que nem água, que não tem produto na cidade. Aí alguma voz do além vai lá e fala assim, não, mas vamos fazer uma pesquisa, entendeu? Cara, o cara tá lá há 20 anos com a imobiliária dele, ele tem conhecimento lá. Então, começa pelo viés de como você
cuida do negócio. Porque Sim. quando você fala da pessoa que, né, pelo que eu entendi, então aquela pessoa que tem ali que acerta de 8 a cada 10, aquela pessoa que faz uma mitigação de risco. Exatamente. Né? Que analisa quais são os riscos, quais são as probabilidades, né? Poxa, esse mercado aqui é mais ou menos agressivo, qual que é o nível de concorrência? Espera aí, o que eu vou enfrentar de dificuldade aqui que de repente não estou acostumado a enfrentar? Mas não, vai no achismo, na osmose, como você mesmo diz. Vamos lá, vamos. A gestão, nesse sentido, acaba ficando muito mais ali, que eu não falei, né? O jogo de sábado, vamos embora, vamos ver o que acontece, vamos ver o que dá, vamos para cima, né? É lógico, você tem que saber estrategicamente como atuar. E aí, eu te pergunto um seguinte, você cita, uma vez então tendo esse processo estatístico e de entendimento didático, literalmente, da operação. Eu sei como é que funciona, porque quando eu estou pegando muito gancho da sua resposta dada lá em 2014, porque a correlação que você fez para subsidiar uma resposta está exatamente pautada em dados. Sim. Você transformou dados numa informação. Sim. Porque dados só isolados ali... não vale nada. Dados, o que eu faço? Compilou, virou informação. Informação vira um indicador. Indicador te dá vai te objeto ajudar, de gestão. O princípio básico é você utilizar isso para te ajudar a tomar uma decisão. Exatamente. Serve para isso. E aí acho que entra todo esse conhecimento de causa para você olhar os dados. Porque o dado na mesa, né? É que nem eu falo, tem gente que muito gosta hoje de dashboard, BI, não sei o quê. Cara, a pergunta é o que você faz com esses dados. Exatamente. Porque tem muita gente que olha, bonito, gráfico e tal. A cor é linda, tá vendo? Olha, não, aqui o gráfico, coloquei um formato aqui assim, outra escalinha e tal. Eu falei, tá bom, mas o que a gente faz? Como eu não trabalho com design, né? A gente trabalha não tô nem aí, eu falo, gente, você pode estar num papel, mas se você souber materializar isso. E aí, quando você fala desse crescimento e você falou da performance, o que eu muito vejo no mercado? Quem não consegue escalar acaba flutuando muito nas suas operações e não consegue ter estabilidade. Então, ou seja, a pessoa que lança um empreendimento, 2 empreendimentos por ano, não vai conseguir atrair ninguém. Dificilmente. Difícil. Porque quem é que vai querer se estabelecer num local e falar, vou lançar 200 unidades, 300 unidades. O cara fala, poxa, e para o futuro? Não tenho nada. Esse precisa ter bons parceiros, né? Sim. Ou seja, se você não vai escalar, não queira montar house. Vai montar house para quê? Né? Se o cara não tiver uma volumetria, não sustenta. Mas vamos partindo do pressuposto que existe escalabilidade e volumetria, tá, recorrente. Aquele cara que lança pelo menos, sei lá, 500, 600, 700 unidades, mesmo pequeno, médio, já começa a ter um volume interessante. Se for no econômico, principalmente, lançou lá 200 milhões, 300 milhões, poxa, já tem aí um volume significativo e, obviamente, precisa de uma gestão. O que eu observo, queria ouvir sua opinião de mercado que você tem, não somente das operações que você cuida, você acha que falta um pouco mais de sensibilidade das pessoas em relação à gestão? A gente já falou. Mas e a questão de entender como que funciona a ponta? Porque atribuir muitas vezes para a ponta o resultado, se não bastasse essa irresponsabilidade, a meu ver, muitas vezes acaba tendo aquela coisa de seguinte, ou não paga muito bem, ou não paga correto, ou não tem equipes, não tem um staff, não tem uma cultura, não tem uma estrutura. Você acabou de falar aí, vai lá no terreno, o terreno está horrível, o plantão não tem estrutura adequada, o decorado é feito com, sabe, de qualquer forma, de qualquer jeito. E aí quer compensar isso, às vezes, na remuneração. Ou não, tem tudo bonito e chega lá na ponta não tem um processo de remuneração. Eu pergunto isso e falo isso porque o mercado está muito competitivo. Cada vez mais, muita gente chegando nova no mercado, muitos players e tudo mais. Como montar um time, na sua opinião, literalmente falando, por que não dizer da palavra campeão? O que é um time campeão de vendas, na sua opinião? Eu ouço muitas pessoas falar, como montar um time de vendas que trabalha comigo? Você já falou, liderança, gestão é importante, mas e as regras de negócio? O que às vezes você vê que falta no mercado, que imobiliárias ou mesmo equipes próprias de house, que acabam não performando? Você usa uma analogia do futebol, que eu gosto também pra caramba. Você
Quem foi o maior atacante da história na sua visão? O maior 9 da história? Vai ver que você gosta de futebol. Quem foi o maior 9 da história? O maior jogador de centroavante da história de futebol que você viu jogar? Que você viu? Eu não vi Pelé jogar, não vi Tostão jogar. Quem que você... A Detária ou o Baixinho? O Baixinho. Tá. Agora você imagina o Romário jogando de zagueiro? De quarto zagueiro, jogando pela esquerda? Não dá. Não dá. Quem foi o melhor goleiro que você viu na sua vida? O melhor goleiro? Sem viés de paixão clubista? Sem clubismo. O Tafarel. Pra mim foi o Courtois, esse aí do Real Madrid. Esse cara é um monstro. Mas enfim. Você imagina esse cara jogando de ponta direita? Difícil. Não vai dar certo, né? É a mesma situação do incorporador que quer ser o cara bom de comprar terreno e desenvolver produto, quer ser bom de construção, quer ser bom de venda. Entender de tudo. Não dá. E se transforma num meia-boca em alguma ponta. Sim. Às vezes ele é muito bom de incorporação, mas ele não entende nada de vendas, de comercial, também não entende nada de construção. E às vezes quer palpitar, quer fazer aqui nas outras pontas e o negócio termina não dando muito certo. Sim. Uma das coisas que mais falta no mercado imobiliário, em incorporadoras, construtoras como nós trabalhamos, é a empatia. Existe uma dificuldade imensa de se colocar no lugar daquele profissional. Não consegue. Ele já faz um preconceito de que aquele profissional ele é mercenário, só tá ali para ganhar comissão. O cara ganha um monte de dinheiro. Então existe um preconceito imenso e isso gera a falta de empatia, de entender como o que se passa na cabeça daquelas pessoas, daquela classe. Né? O que passa na cabeça da classe? Por que acontece determinados movimentos, né, que a maioria não consegue entender? Sim. Como também não consegue entender os movimentos do mercado. O mercado hoje da corretagem, o mercado imobiliário de vendas, ele é completamente diferente do quando eu cheguei em São Paulo. Com o advento de quinto andar, de imobiliárias que mudaram a forma do corretor trabalhar, o corretor hoje ele é completamente... Se ele era 10 anos atrás autônomo, mas ele era mais preso às marcas, sim, ou de house ou da imobiliária multimarca, hoje ele é completamente desprendido. Completamente. Muito. E quando o incorporador ou quem está à frente da incorporadora não entende esse mercado, ele começa a tomar ações que o prejudica sem ele perceber. Porque o mercado hoje, você tem que saber jogar esse jogo diferente. Então, tô te dizendo tudo isso porque o processo hoje para você montar um time de alta performance, ele começa com a empatia. Sim. É você ter a capacidade de colocar no lugar daquela classe, daquelas pessoas, para que as atitudes que você tome sejam digeridas da melhor maneira possível. Segundo, é você ter, com certeza, um entendimento do seu negócio. Do seu negócio. Entender o meu negócio. Meu negócio é uma incorporadora que lança 500 apartamentos por ano em 2, 3 cidades diferentes. De qual é o melhor formato que eu tenho que estruturar uma equipe? Porque, no final das contas, você tem que se preocupar com quanto cada indivíduo daquele vai ganhar. Sim. Porque ele vive daquilo. Claro. Se você quer que ele se dedique a você, dê capacidade dele... Tem que ter uma reciprocidade, dele, né? Se desenvolver com aquilo. Uma contrapartida. A conta é simples. Se você vai lançar 500 apartamentos no ano e você quer ter uma equipe de 50 corretores, você está falando que você vai disponibilizar para ele algo, se você fizer ali 60%, 70% da sua venda na house, você vai disponibilizar ali para cada um, tipo 6 a 8 apartamentos por ano para cada um. Não é legal? Agora, eu vou lançar 500, mas eu quero ter uma equipe de 150 corretores, alguma coisa não está batendo. Vai ter um monte de gente que vai ficar pelo caminho. Então, o princípio básico de você ter a empatia, se colocar no lugar e enxergar, se enxergar no lugar daquela pessoa, já vai te dar uma capacidade de falar, poxa, se eu tivesse no lugar dele e eu tivesse recebendo isso que eu estou oferecendo, seja produto, remuneração, estrutura, etc., eu ia me sentir satisfeito e por vontade própria ia querer ficar trabalhando nessa empresa. Esse exercício é muito pouco
praticado, muito pouco utilizado. Muito pouco. Então, eu acredito sempre que assim, ser honesto com as pessoas, ter a capacidade de se colocar no lugar das pessoas para enxergar aquilo que você está proporcionando para cada um deles. Recentemente, eu fui num evento, um mês e pouco atrás. Eu fui num evento em um outro estado, e que eu ia falar lá, ia participar de um painel. Sim. E eu estava lá na primeira fila e do meu lado tinha 2 donos de imobiliária, um de Curitiba, outro Rio de Janeiro, do meu lado lá. E eles me conheciam, porque já tinham me visto em algum outro evento e tal, estavam puxando assunto comigo. E aí tinham 4 caras no painel antes do que eu ia falar e os caras não eram eles eram incorporadores, eles eram incorporadores. E, puta, metendo pau em corretor, porque não faz sentido fazer um plantão e botar lá porque é montoeira de corretor, comendo pão, sujando a mesa, não sei o quê. E eu sou corretor, poxa. Antes de tudo, eu sou corretor. E eu ouvindo aquilo, me dando uma raiva, uma revolta. E aí eu falei com o dono da imobiliária, falei assim, é fácil assim, né, desprezar corretor? Não quero tanto corretor, quero não sei o quê. E para você? Aí o dono da imobiliária na minha esquerda falou assim, nenhum desses 4 nunca contratou um corretor. Nunca, não sabe, não faz ideia. A outra pessoa que estava do meu lado falou assim, tenho certeza absoluta que nenhum deles sabe nem o que está falando. Não sabe nem o que está falando. Eu falei, beleza. Aí logo em seguida a gente veio o nosso painel. E aí alguém me perguntou, o cara do painel perguntou, como é que é a sua operação lá em São Paulo? Quantos corretores você tem? Não sei o quê. Aí eu falei, olha, eu trabalho no mercado econômico. Nós trabalhamos assim, o portfólio hoje da empresa que eu trabalho, ele é 75% econômico, 25% um pouco acima e tal. Eu tenho hoje 4.500 corretores ativos, 2.500 fazendo roleta, ali trabalhando nas minhas lojas e tal. E olha, posso te dizer para você que todo dia eu contrato. É uma briga ferrenha. Eu tenho uma estrutura gigantesca de gente que vive para contratar, treinar, manter, agradar. Tem um psicólogo, tem psicólogas que ficam atendendo, conversando com o corretor, ajudando. Montou uma estrutura gigante. Eu sirvo café da manhã todos os dias, em todos os meus plantões. E tem muitos dos meus corretores que a única alimentação que ele tem é esse café da manhã que a gente serve. E a gente está falando, não é de... É um pão, manteiga e um café. E muitas vezes o corretor estagiário, que não tem trabalho, essa é a aposta para ele. Tá tentando... O pouco dinheiro que ele tem, ele compra uma mortadela e o mesmo pão do café da manhã é o pão do almoço. E não adianta não ter a sensibilidade de falar assim, eu não vou botar isso. Porque esse cara que está hoje trabalhando com você, passando uma extrema dificuldade, que depende do teu suporte para poder trabalhar e até viver, daqui a um ano esse cara vai estar vendendo, isso é estatística, tá? Primeiro ano o cara vai vender 2. No segundo ano ele vai vender 6. No terceiro ano, se ele não virar gerente ou não sair, né? Tudo isso a gente está falando do que fica na jornada. Sim. É o que se sustenta. Depois esse cara está vendendo 10 por ano, 12, 13. Eu tenho corretores hoje que vendem 15 apartamentos por mês. E não é mentira, ele é corretor mesmo de verdade. E tudo mais. Se estruturou, você virou especialista. Sim. Virou especialista. Então, a jornada, voltando toda a pergunta, né? Estou toda respondendo de uma maneira mais ampla a tua pergunta. Precisa ter empatia, precisa entender do negócio, para que as decisões que sejam tomadas busquem criar um ambiente tão propício que aquele profissional que tem autonomia para trabalhar onde quiser, queira estar com você. Sim. Porque eu não consigo obrigar. Se for vender outro, eu vou descadastrar. Isso acabou. Não existe. Acabou faz tempo. Esses dias eu recebi uma mensagem no meu celular. Uma pessoa de uma imobiliária mandou mensagem para mim. Isso aqui é a corretora que era lá do seu plantão e tá vendendo isso aqui. Falei, que tipo de responsabilidade eu vou empregar de obrigatoriedade para a pessoa?
Não existe. Não dá, Se a gente não compreender essa sensibilidade e empatia do mercado, a gente vai querer exigir de uma pessoa algo que ela não vai fazer. Não, você vai só expelir, você vai expurgar essa pessoa, mas não vai trazer ela para a próxima. Sim. Acho que você citou uma coisa muito importante, ao meu ver, porque assim, você falou uma coisa que a gente falou aqui de gestão, e agora e falamos de liderança. Eu acho que somente uma liderança real, efetiva e por referência é que consegue trazer essa empatia. Sim. Né? Porque se sensibilizar para o cara que está começando, né? Que está ali, e dar a ele mínimo de subsídio, mínimo, e se colocar no lugar, se eu tivesse começando hoje, dentro de um plantão, né? Olha o cenário que eu tenho. Às vezes o cara não tem um dinheiro para colocar gasolina no carro, às vezes ele nem tem carro para ir, ele está começando, ele está investindo, ele está apostando. Sim. Né? Então, isso que você fala me chama muita atenção e certamente de quem está nos assistindo, nos ouvindo. Que é essa empatia pelo processo e muitas vezes a gente acha que as pessoas são obrigadas a comprar aquilo que a gente cria, né? De dentro de nós para fora. Tão comum, né? E tipo, come isso aqui, consome isso daqui. Eu acho que isso aqui é o melhor. Onde? Um dia eu estava fazendo uma viabilidade de uma reestruturação de um time. Eu fiquei 2 meses, né, estudando e olhando todas as possibilidades possíveis, fazendo cenários. Porque quando a gente olhava a escala de negócios, eu então olhava para cada figura do organograma do staff, da venda, enfim, de toda aquela trilha, daquela composição comercial, porque a gente falava, olha, precisamos tomar conta desse, precisamos fazer com que esse aqui seja alcançado. Por quê? Porque é isso que a gente quer. Eu falo que é muito fácil você olhar para alguém do mercado imobiliário, aí seja quem for, não somente o corretor, mas quando você olha para o mercado e vê aquela pessoa domingo, sábado, 10 horas da noite, feriado, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 11 e meia, 10 para meia-noite, né? Eu faço questão, às vezes, de olhar algumas operações e ver o pessoal lá, olha, tá rodando contrato 10 para meia-noite. No domingo. No domingo. Então, se a gente não se sensibilizar para isso, tá? Eu acho que é legal a gente falar, principalmente para quem está começando, pequenas e médias incorporadoras, construtoras, que quer ter uma visão de futuro do seu negócio, não pensa só em estruturar o processo e construir um modelo, mas olha para quem vai lá na ponta idealizar o seu negócio e sua venda. A essência de uma empresa no nosso segmento de sucesso, uma empresa que vende muito, vende bem, vende rápido. Essa é a essência. Porque se a gente analisar o nosso negócio naturalmente como ele é, você compra um terreno, tem um desembolso, depende se é muito, se é pouco, depende da forma que você comprou aquele terreno, se é permutas, enfim. Você desenvolve o produto, até então você está gastando ali 3% do VGV, ali no máximo, ali naquela largada. Sim. Aí você bota o produto na rua, aí você vende 40% do produto, você recebe ali 5%. Você já recebeu 5% do VGV, né? 5% no primeiro... Na largada. Você não botou um parafuso ainda no terreno, mas você já recebeu 5%. Vamos botar de ato aí que seja 5%. Quando você vai começar a obra, se for associativa, então você já recebeu 75% do VGV. Você já recebeu, se for associativo. Sim. Se não for, você vai ter recebido lá 15% antes de você começar a construção. Então, o risco, ele existe, é óbvio que existe, mas ele é bem mitigado quando você faz direitinho, certo, bonitinho, tudo de acordo. E quando você consegue entender que a tua empresa é uma empresa que precisa ser a melhor possível em vendas, você investe pesado em um profissional especialista para cuidar do coração da sua empresa. É o que muitas não têm. Se você pegar o grosso das incorporadoras brasileiras, estou falando de incorporadora de 1 projeto por ano, de 2 projetos por ano, 3 projetos por ano, elas não têm a figura que você exerce, que eu exerço. Não tem essa figura. Porque acha menos importante. E pelo contrário, essa figura é fundamental. É a pessoa que entende a linguagem
e que defende, porque é o certo a ser feito. Ah, mas vai ser caro pagar café da manhã. O que é a relação? Cara, é não vender. Cara, você ficar com o produto parado. Isso aí. Essa relação de caro ou barato é muito relativo. É muito relativo. Eu vejo muito se comentar no mercado, porque o pessoal interno reclamou porque sorteou carro no meeting, sorteia celular, sorteia notebook. Poxa, vida boa é essa vida de vendas. O pessoal não faz nada e ganha muito. Vem pra cá, poxa. Quero ver. Vem pra cá. Eu já ouvi, né? O meu time comercial, eles têm variável, né? O meu time de vendas ganha comissão. O meu time comercial ganha variável. Sim. E aí tinha um pessoal que trabalha na área interna, Sim. que já vieram me perguntar, e o nosso variável? Eu falei, que variável? Que o pessoal do comercial tem um variável, né, de meta, não sei o que lá. E eu falei assim, você quer ir pro comercial? Eu tenho vaga lá. Vai lá. Trabalhar de domingo a domingo, ter que bater meta, não sei o que lá. Não, mas aí não é minha praia. Eu falei, beleza? Fala a mesma coisa. Não é sua praia, você já falou. Se quiser... Comercial tem vaga. Temos vaga lá para trabalhar, domingo a domingo, para tirar de sorteio, incentivo, não sei o que lá. Agora, não dá para você, né? Só o bônus, né? Que é o ter bônus, o bônus e não pagar o preço. Da mesma maneira que a gente vê um corretor ganhando um carro e não vê os outros 99 que estão vendendo almoço para comprar o jantar. Então, é fácil, né? Você fala dessa competitividade... Com esse crescimento e essa competitividade grande que a gente vê no mercado, eu estava dizendo o seguinte, que muitas vezes a gente vê, eu diria que, as hienas de mercado. Vamos lá. Engenheiro de obra pronta, tem um monte. A gente tem engenheiro de obra pronta. E aí, quando você pega aqui uma situação, vou dar exemplo. Quantas vezes a gente cria um processo, a gente cria um modelo muito legal e de repente vem alguém... E literalmente fala assim, eu não tenho esse modelo aqui não e eu quero comprar às vezes o corretor pelo preço dele. Então, eu venho e começo a fazer uma atividade de premiação ou de alguma coisa que... Nossa Deus, tem corretor meu indo para lá por causa de um prêmio, alguma coisa, as hienas, aquelas coisas e tudo mais que eu brinquei aqui. O corretor, ele fica pelo volume, ele fica pela escala, como a gente falou, ele fica pelo modelo de gestão, ele fica pela referência de liderança. O bom, aquela pessoa que enxerga um ambiente legal para projetar, escalar o seu negócio, porque o corretor, ele tem um negócio. Sim, a venda é um empresário. Essa palavra autônomo é uma palavra errada, ele é empreendedor. Ele é empreendedor. Eu falo que o corretor é empreendedor do seu negócio. Sim. Né? E aí, o que acontece? Aí você citou aí prêmio, me veio à mente aqui agora. O corretor, ele tornou-se cada vez mais competitivo e ele, por ser empreendedor do seu negócio, que nem você falou, ele não quer mais ficar só em um plantão, ele quer vender um monte de produto, ele começou a exigir mais coisas, porque ele começou peraí, eu preciso negociar melhor essa comissão. O que é mais importante? Aqui é uma palavra, comissão ou prêmio? Eles se juntam? Como equilibrar isso e como criar esse potencial ao seu ver? Porque o que eu ouço, às vezes, pequenas e médias, quando vão vender. Eu não tenho verba para poder pagar. Eu falo, olha, vamos lá, o que você quer? Quanto significa um produto parado na sua esteira? Que é essa relação que é tão simples, às vezes não fazem, mas... Olha, Magno, o que eu posso te afirmar é que não existe certo ou errado. Sim. Não existe certo ou errado. Sim. Existe aquilo que você já testou, que você gosta, que você está acostumado, que você confia. Eu mesmo, como gestor, todas as minhas equipes, seja onde eu estou hoje e aonde eu trabalhei, eu sempre trabalhei com o fixo, que é a comissão. Uhum. O prêmio variável e o prêmio por atingimento. Sim. Eu sempre trabalho com gatilhos. Sempre trabalho com gatilhos. Porque, de alguma maneira, o time de vendas, o time de corretores, empreendedores, gestores, etc., eles precisam estar comprados com você também. Sim. Não adianta falar assim, vende aí, se você vender pouco ou muito, eu vou gastar a mesma coisa. Não acho o melhor modelo. Eu acredito sempre no modelo eu tenho o que é fixo, está garantido. Isso aqui, é sua comissão. Show. Se você vender sem desconto até X, você tem esse prêmio aqui. Legal. E se você bater meta tal, eu te dou tanto.
Remuneração Pode- escalada. Eu uso sempre 3 vertentes, né? E essa terceira vertente, que é o Success Fee, eu uso de várias formas. Tem o Success Fee, um monte de coisa. Legal. Visita, se bater visita, leva tanto. Se bater a meta 1 ganha tanto, meta 2 ganha tanto. Se o gestor... Eu tento fazer performances e desafios diferentes por função. Legal. Que aí você vai complementando a coisa. Mas isso aí é muito pessoal. É peculiar demais. É muito pessoal, isso pessoal. vai de cada um. Agora, o que eu posso te dizer é o seguinte, da tua afirmação anterior. O corretor, ele fica em uma empresa pelo ambiente. E o ambiente é o consolidado entre a forma com que ele é respeitado, a forma com que ele é visto, a estrutura que ele trabalha, a remuneração que ele trabalha, o produto, o cliente, o pós-venda. Então, é um ambiente... Um conjunto, né? É um ambiente de vantajoso para ele. Tem empresas, por exemplo, que o corretor vai, trabalha 3, 4 meses, faz uma venda, tem tanto problema. Às vezes problema para receber, às vezes problema para o cliente não recebe o documento, o cliente não consegue fazer o repasse, o cliente isso, o cliente aquilo. Ele enfrenta tanto problema que ele desiste daquele ambiente. Ele procura ambientes que são mais harmoniosos. Tem outras empresas, tem todos os perfis de empresa Brasil afora. Não estou me referindo só a São Paulo. Como eu já disse, já trabalhei aí Norte e Nordeste inteiro. Então, eu vi de tudo que você possa imaginar de perfil de empresa. E, de novo, na minha visão, o profissional imobiliário de vendas, o corretor, o gerente, o diretor, independe do nível de carreira que ele esteja. Sim. Ele vai sempre buscar o melhor ambiente, que é um consolidado de tudo. Não adianta você ganhar rios de dinheiro e você ser tratado igual um ambiente lixo. Nocivo, né? Ser tratado num ambiente ruim, né? Emocionalmente. O dinheiro que você ganha, você vai gastar todo em terapia, em médico. Então, é importante todo gestor, e aí volta lá no início da nossa conversa. Liderança. Sim. Quem promove um ambiente é a liderança. É a liderança, em todos os seus níveis. E antes de a gente caminhar para o encerramento aqui, você falou aí uma palavra terapia que me chama aqui um gancho para uma outra questão só aí, agora mais pessoal. E essa terapia da música? Já viu alguma música minha? A gente sempre acompanha lá o clipe. Vai abandonar o mercado imobiliário? Não, de jeito nenhum. Mas fala um pouquinho dessa paixão pela música. Eu vou te falar assim, aqui, há 3 anos atrás, eu não tinha nem rede social. 3 anos atrás. 3 anos não, há 2 anos e meio, a minha rede social eram todas fechadas, eu tinha ali só minha família, os amigos, era uma coisa que eu tinha muito privado, preconceito, privado. vamos chamar assim. Eu tinha um preconceito em relação de se expor, talvez. Eu tinha um preconceito em relação a isso. E eu comecei a quebrar esses meus preconceitos e paradigmas, porque o espaço nesse mundo virtual que existe hoje, ele nunca vai ficar vazio. Se você não falar, alguém vai falar por você. Verdade. Então, se alguém vai falar pelo meu time, que seja eu. Que pelo menos eu represento aquilo que é o interesse da corporação, do grupo, da equipe, etc. Então eu comecei a desenvolver essa parte de redes sociais, mas muito mais voltada para a parte executiva, do profissional e tal. Foi um negócio meio chato. É chato as pessoas que estão hoje no ambiente virtual, elas não querem ver o teu trabalho, elas querem ver como é você fora do ambiente do trabalho. Quer ver humano, né? Ser humano. Esse lado. E a música, ela sempre me ajudou. Eu sou músico desde criança, desde 12 anos de idade que eu toco. Já fui músico profissional. Não era cantor, era músico, né? Sempre cantei, mas profissionalmente eu fui músico, tocava contrabaixo. Até meus 22 anos, dos meus 14 até os meus 22 anos de idade. Toquei em tudo quanto é banda, acompanhei artista. Que legal. Eu fazia faculdade e tocava, era meu ganha-pão. Então, eu era profissional porque eu ganhava dinheiro com isso, não tinha outra forma de ganhar. Então, posso dizer que fui profissional de música dos 14 aos 22. E meio que larguei. E sempre larguei profissionalmente, porque comecei a trabalhar com vendas e tal, que eu já falei da Brahma, Bev e tudo mais. Mas sempre tocava um violão ali, aquela coisa bem mais amadora, assim, em churrascos e tudo mais.
vez em quando o clima estava pesado nas empresas que eu tocava, eu organizava uma festa, pegava um violão, chamava um que tocava isso, tocava aquilo, a gente montava ali. Aquela animada. E a turma olhava assim para mim tocando. Você toca? Então isso ia quebrando o gelo. Uhum. Isso aconteceu aqui, recente, nas empresas aqui já em São Paulo. Sei. Sempre que... Eu lembro que em 2015, na Gafisa, uma festa de final de ano, e lá na Gafisa, os meus primeiros 2 anos, aqui em São Paulo, né? Eu tinha uma visão, assim, eu era visto como um cara durão, um cara de número, Sério, cara sisudo, cara de número, mandão, tal. E aí, um dia, numa festa de final de ano, em 2015, eu chamei outro, vamos aqui, ensaiamos ali um pouquinho, trouxe uns amigos que tocavam comigo lá no Nordeste, trouxe pra cá. E eu fiz o show na festa de final de ano pros corretores, ficou todo mundo lá. O pessoal subiu no palco, cantava junto e não sei o quê, aquela coisa, aquela folia. E o comportamento das pessoas comigo, daquele dia em diante, mudou completamente. Mudou completamente. Aí isso se repetiu em outras empresas. Inclusive na que eu estou hoje, na Plano. Não foi diferente. A minha chegada foi muito difícil, porque eu representava a mudança da abertura de capital, o cara que vem de fora, chega numa empresa que já tem gente há 10, 12, 15 anos. Aí vem um cara que, do nada, cai de paraquedas. A primeira alternativa é o quê? É uma barreira. Sim. As pessoas aqui não olhavam no meu olho. Olha você, de forma Não mais olhavam no meu olho. sisuda. Não olhavam no meu olho. Sério? Não olhava no meu olho. Quando eu vinha passando e eu olhava, a pessoa virava o rosto e, tudo bom? E tinha dificuldade de criar uma conexão, uma conexão de confiança. Isso demorou uns 9 meses. Até que resolvemos fazer uma festa e eu não estava nem na vibe de tocar, nem nada. Fizemos uma festa lá, uns 9 meses depois. E aí a banda que estava tocando terminou, veio uma pessoa que trabalha lá, está lá até hoje, trouxe um banjo, começou a tocar pagode, sério? Ruim pra danado. E os outros chegaram, pegaram aqui, um pegou um tambor, outro pegou um balde, e não sei o quê, e do nada, aí eu fiquei ali olhando. Que confusão que você armou. Eles não sabiam que eu tocava. E eu fiquei ali, né, e tal, ali do lado, já tinha tomado umas águas mais fortes. Peguei, posso tocar uma? Aí, você toca? Eu falei, toca, me dá aqui aí. Comecei a tocar uns pagodes, 2 horas tocando chamou pagode. No banjo. Aí já juntou todo mundo e o pessoal viu, que legal, e sentou e cantando junto, não sei o quê. Cara, no outro dia... Mudou. No outro dia... Fala, porra, bicho, você... Porra, vai ter meu aniversário e tal, não sei o quê. Cara, mudou. Muda, né? Mudou A música completamente. Mudou completamente. E a relação hoje que eu tenho... Eu te convido a assistir a nossa preleção. Segunda-feira eu vou estar apresentando a preleção no nosso canal da Corretores TV. Nós passamos a preleção, nós fazemos todos os dias, das 9 às 9h20, todos os dias no nosso canal da Corretores TV. Eu faço na segunda. Nós temos um padrão, tem uma jornalista que apresenta. E eu participo quando dá, segundas, quintas, eu participo. Legal. Você vai ver como é o clima. Hoje, o nível de relacionamento que eu tenho com os corretores da empresa. Corretores, não, estou falando na escala de diretores e gerentes. Esses apanham um pouco mais porque tem couro grosso. Mas os corretores, é uma festa. Quando eu vou no plantão, cara, parece celebridade. A pessoa quer me abraçar e tal, sei o quê. Isso é a música. Que legal. É a música. Então, quando eu recebo essa pergunta com pessoas que não trabalham comigo, mas pessoas que já trabalharam, porra, vai largar a corretagem, vai entrar no mundo da música. Eu falo, tá tudo ligado. Tudo, é muito. Tá tudo ligado. Eu sou uma pessoa só, não sou 3, 4 pessoas, uma pessoa só. O mesmo cantor, é o mesmo diretor, é o mesmo corretor, é a mesma pessoa. O ator é o mesmo, apenas são personagens que são, isso, né? São momentos em que você usa. Não dá para mim chegar no meio de uma reunião de lançamento e puxar um banjo e começar a tocar uma música. Vamos começar o meeting aqui. Não dá. No meeting, às vezes, eu canto também no meeting, faço umas paródias. O meeting é mais festa, né? Tal. Mas, assim, o lance da música, primeiro é uma paixão, né? Tudo isso só é verdade porque eu toco de verdade. Porque se fosse um negócio ruinzinho, mal feito ali, também o pessoal... Pô, esse cara, além de diretor sisudo, ainda vem canta ainda vem obrigar a gente a escutar isso. Toca esse negócio aí. E não é assim, né? Não que, atualmente eu nem consigo tanto fazer, né? Está diminuindo a quantidade
dos momentos em que eu faço música, que eu interajo, eu sou compositor, gravo músicas, faço uma linha mais profissional mesmo depois, né? Quem já assistiu meus clipes, minhas músicas, né? É bom. Faço é bom, pessoal. Faço uma linha mais profissional e tudo mais. É uma pena que eu não venho tendo... A gente tá numa intensidade tão grande de lançamento. Hoje mesmo nós estamos lançando 4 produtos hoje. 4? 4 projetos hoje. Caramba. Hoje. Estamos lançando um na Moca, 250 unidades, reserva Moca. Estamos lançando 3 projetos na Barra Funda, 3 condomínios de uma vez só, 1.230 unidades. Nossa, que legal. Hoje nós estamos lançando 1.400 e tantas unidades. Que legal. Hoje. Parabéns. Que bom. Então o pessoal já está aqui. Cadê? Manda Nossa, aí, que poxa, legal. aprova aí alguma coisa. Enfim, não sei. É legal. Mas eu venho tendo pouco tempo, menos do que eu gostaria de estar com a música. Mas nos momentos que eu posso, aí... Vai. Amanhã à noite, amanhã tem um arraiá nosso, É. com os ranqueados de maio, que a gente Legal. faz incentivo. Então a turma quer tanto, a gente faz incentivo. Ó, vou fazer um arraiá em junho, então os melhores de maio vão poder participar, levar acompanhante e tal. Que legal. Vai ser amanhã. Então amanhã eu vou fazer uma cantoria lá com a turma. É bom também, né? Dá uma... É divertido. Baixa um pouquinho essa Engajamento. adrenalina, né? Baixa um Você pouco engaja isso aqui, ali, engaja, total. cria essa conexão. Eu já percebi que seu lance não é música, mas é futebol, né? Não, eu gosto de música. Meu pai era seresteiro. Olha. Era aquele que tocava... Eu cresci vendo meu pai tocar violão. Meu pai tocava violão à moda antiga, né? Ele não sabia dó, ré, mi. Ele falava primeira, segunda e terceira. Então, eu lembro que quando eu chegava, eu arranho um pouco o violão, assim. Quando eu chegava em casa, eu falava com ele. Ele não sabia cifra, nada disso. Então, ele tocava dedilhado. Fã, meu pai tinha fã e um tom de voz muito parecido com o Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves. E eu cresci ouvindo Diana, Carlos Gardel, eu vi crescendo meu pai cantando assim. Altemar Dutra. Vixe, era uma coisa. E gosto. Então, e assim, acho que eu gosto muito da analogia esportiva, do marketing esportivo de um modo geral. Então, acho que tem tudo a ver com o nosso negócio. Acho que tudo que é voltado para performance. E Sim. música é uma coisa que gosto, porque a gente participa, né, assim, agora com não muita frequência, mas já cantei muito em igreja, coral. Olha só. Né, já Temos dirigi. um artista aqui, tá vendo? Tem mais um aí também, né? Tem. A gente canta também. Eu gosto muito, acho que a música inspira, né, conecta, né, Sim. muito, e traz muitos benefícios. Meu amigo, eu gostei muito desse papo, acho que quem está assistindo em casa, sem dúvidas nenhuma, também aproveitou muito. Eu estava falando com o Langer aqui, né? Que no final do podcast do Langer, a gente falou muito das viagens que ele fazia e que trazia uma inspiração, né? Eu acho que, trazendo aqui o que você nos trouxe hoje, eu acho que a gente falou muito sobre gestão. E eu acho que uma palavra que ficou muito forte aqui no nosso bate-papo é essa empatia, né? Pelas pessoas e pela conexão, que nesse caso, principalmente a música nossa. Não vou falar para você, incorporador, consultor, né? Vai aprender música. Não precisa, não precisa. Mas, de uma forma geral, eu diria, né? Conecte-se às pessoas, né? Tenha empatia e sensibilidade, né? Acho que isso é muito importante. E, assim, obrigado de verdade pelo seu tempo, né? Por trazer aqui todo esse conhecimento de mercado, da sua experiência, que eu já ouvi algumas oportunidades e sempre que eu posso, estou ouvindo novamente, porque cada vez que eu o escuto, eu aprendo um pouco mais. Obrigado mesmo. E você é meu convidado para o meu próximo curso do Gestor Eficiente. Abril, eu lembro, eu tentei muito ir, o Mota foi. foi. Abril de 2025, assim, infelizmente, esse é um projeto importante para mim. É um projeto que eu me dedico pra caramba, porque é poder compartilhar todo o meu conhecimento, aprendizado, o método que eu mesmo desenvolvi. Sim, é um método que eu aprendi, peguei um pouquinho da Ambev, um pouquinho do que eu vivi aqui e ali nas empresas e fui juntando. Sim. E um formato que eu venho utilizando nas empresas que eu venho trabalhando. Obviamente que ele é adaptado, cada empresa tem a sua cultura, você tem que adaptar, mas ele vem entregando bons resultados, né, nas empresas que eu venho passando e eu estou compartilhando esse método para as pessoas que têm a oportunidade de fazer junto, né? E para mim é de extrema importância porque eu conheço novas pessoas. Não é só o fato de eu estar ali
passando o meu conhecimento. Mas Tem a recíproca é verdadeira. Eu pego também, porque são cursos, são 2 dias de muita interação, não é um monólogo, estou ali falando. E tal. Tem muita interação. Então, eu aprendo muito com as pessoas que vão lá para fazer o curso. Eu saio sempre muito melhor, com muito mais clareza e com mais experiência. Então, no ano que vem, não deixa de fazer. Não, com certeza. Porque vai ser importante ter a sua experiência lá, ter a sua vivência. Com certeza, tá bom? estarei lá. Obrigado muito aí pelo seu tempo. Bom, pessoal, tivemos aqui um papo com o Everton e assim, que papo maravilhoso, gostoso, promissor em todos os níveis e aspectos. Espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês no próximo episódio.